E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que a paz do nosso Altíssimo Yahweh esteja na vida e no lar de cada um de vocês. Retornando aqui com os vídeos do canal, já que ultimamente não venho aparecendo muito. Enfim, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês em cima de algumas questões que eu venho notando ultimamente que não dá para ficar calado. Que é o seguinte: muitas pessoas, desse meio do despertar, que compreendem os enganos da realidade à nossa volta, eu percebo que estão caindo em um alarmismo absurdo. Estão contribuindo para o caos sem nem se darem conta. Tem várias e várias páginas do Instagram, tem até canais do Telegram ou até canais do YouTube que vivem fazendo um verdadeiro alarmismo como se o mundo fosse acabar amanhã e induzem as pessoas a vibrarem na frequência do medo. Provavelmente, as pessoas que estão por trás desses canais também estão vibrando constantemente no medo. Só se alimentam de notícias ruins, inclusive, e não focam no mais importante, não focam no mais essencial. E isso me entristece muito, porque eu creio que a maioria começou por uma causa boa, de expor a verdade, de mostrar os inúmeros enganos que permeiam a nossa realidade, porém, com o tempo, vão se perdendo. E aí que entra a estratégia astuta de Satanás, de levar muitas pessoas para a perdição e descredibilizar muitas coisas que são verídicas, mas as pessoas começam a adentrar em caixas e a adentrar em um sensacionalismo, um alarmismo, uma falta de sabedoria muito grande, o que acaba descredibilizando alguns assuntos e alguns temas. Então é o seguinte, uma das coisas que nesse meio despertar foi ficando cada vez mais comum é a discriminação contra aqueles que tomaram uma certa substância aí. Peço até que você não comente que substância é essa, porque a gente sabe das censuras que rolam com quem usa essa palavra, com quem usa essa substância. Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é? Aquela substância que muitas pessoas tomaram, que hoje está vindo à tona a real sobre ela. Beleza, eu tenho a consciência limpa de que sempre dentro do possível busquei incentivar nos meus canais para as pessoas jamais aceitarem tal substância. Fiz a minha parte de acordo com o que pude, de acordo com o que eu estudava. Teve aqueles que não cederam e teve aqueles que cederam. Já foi, não tem como voltar atrás. Agora, qual que é o grande problema? Por mais que tal substância, e isso já está muito mais do que claro, ela seja completamente maléfica, mortífera e tudo que você pode imaginar, isso não quer dizer que você que não tomou, você que não se rendeu, agora tem o direito de ficar discriminando quem tomou essa substância aí, como se você já tivesse garantido a salvação, como se isso fosse um indício de que você tem o DNA intacto. Se realmente você acredita nisso, olha, você foi enganado e nem se deu conta. Porque você acha mesmo que eles só tentariam alterar o nosso DNA através dessa substância? Através de outras coisas eles não tentariam, não? E não teriam até um certo êxito? E lembrando que quando eu falo de alteração de DNA, eu falo, claro, de uma alteração em partes e não definitiva. A alteração definitiva só será para aqueles que aceitarem a marca da besta. E não, essa substância não é a marca da besta, por favor. É só você parar para analisar um pouco. Pode até ser um preparo, pode até ser um começo para o que está por vir, mas dizer que é a própria marca, olha, se você realmente acredita nisso, você não está parando para questionar. Se realmente fosse a marca, a gran finale, então cadê o anticristo? Por que ele ainda não apareceu? Porque nas escrituras é dito que o iníquo iria se revelar lá em 2 Tessalonicenses. Então, já que ele não se revelou ainda, então cadê ele? Como que as pessoas dizem que há uma marca sem ter ele, sem ter o governo dele estabelecido de forma definitiva? Nós estamos vendo um preparo geopolítico, econômico, social, religioso, midiático, de grandes corporações. Todos esses meios estão preparando para a chegada do antimessias e para esse governo único mundial totalitário. Isso é fato, mas ainda nós estamos vivendo essa preparação. E não o governo de forma definitiva. E se não estamos vivendo com esse governo de forma definitiva, a marca ainda não chegou de forma definitiva. Entende?
Então eu vejo como uma grande irresponsabilidade as pessoas dizerem isso, até porque se você realmente acredita que a substância aí que as pessoas cederam é a marca, então você tem que colocar no lago de fogo muitos irmãos que hoje estão nos caminhos do Pai. E você dará contas disso, desse julgamento que você está fazendo. Nunca se esqueça disso. Pelas tuas palavras você será absolvido ou condenado. Com a medida que julgardes, você será julgado. Não é que seja errado julgar, mas você tem que julgar com sabedoria, com prudência. Se você não tem sabedoria no seu julgamento, o julgamento cairá sobre você. Nunca se esqueça disso. Então, assim, como eu falei, não estou aqui querendo anular tudo que hoje está vindo à tona sobre a tal substância, que eu peço mais uma vez que não mencione o nome, por favor. Está vindo à tona, efeitos e outras questões aí, mas isso não significa que todo mundo que tomou já era. Quantos irmãos aí não tomaram e só despertaram para a realidade, só se converteram depois de já terem cedido? Porque o Criador, ele pode sim ter misericórdia de quem ele quiser. E ele resgatou muitas pessoas que tomaram. E essas pessoas hoje estão nos caminhos do Pai, estão com a rua, com o Espírito, estão fazendo a obra do Evangelho, enquanto que outras pessoas que ficam discriminando elas não estão fazendo a obra do Evangelho e estão muito piores do que as pessoas que eles dizem combater. Olha só como que são as coisas, e se não bate exatamente com aquilo que acontecia na época do Messias, onde fariseus e saduceus se achavam os mais dignos de adentrar no reino dos céus, porém eles estavam mais distantes do reino dos céus do que muitos e muitos pecadores, como prostitutas, como beberrões e como publicanos. E outra coisa que eu não poderia deixar de mencionar também, essas páginas, esses perfis que só focam no caos, que só focam no problema, eles estão alimentando aquilo que eles dizem combater. Porque o que eles dizem combater não é o sistema mundial da besta que está por vir, não é todos os enganos que aos poucos estão sendo desvendados que são enganos. Pois é, a partir do momento que eles só focam no problema e não apresentam a solução, eles estão contribuindo para que o caos seja instalado. Porque quanto mais pessoas vibrarem na frequência do medo, mais o caos será instalado, porque a frequência que as pessoas emanam está diretamente ligado à frequência do campo eletromagnético da nossa volta. E o fato de acontecer o fim dos dias, a inversão do campo magnético, as dores de parto, como você queira chamar, está diretamente ligado ao esfriamento do amor das pessoas. Isso está ligado a um coração endurecido, enfraquecido, que não emana o amor, que é a frequência mais alta que podemos vibrar. Então essas páginas que induzem as pessoas a vibrarem na frequência do medo, que só postam notícias ruins, que só constantemente vibram no caos, estão contribuindo para o apocalipse. E só para enfatizar, não tem problema nenhum você expor os enganos, eu acho até que é uma parte importante da gente compreender a realidade, da gente inclusive se converter. Eu, pelo menos, assim como muitas pessoas, se converteu, encontrou os caminhos de Yahweh do nosso Pai Celestial, quando comecei a entender muitos dos enganos que permeiam a nossa realidade, que os meios do sistema de controle mundial que estamos inseridos, eles são enganosos, eles querem induzir as pessoas a viverem hipnotizadas, a viverem em trevas e não encontrarem a luz. Então eu entendo sim que é importante, mas se você é alguém que foi direcionado para postar sobre os enganos, nunca deixe de postar a solução, nunca deixe de incentivar as pessoas a focarem no mais essencial. Não adianta de nada você ser um desperto se você não for um convertido. Você não será salvo apenas pelo seu conhecimento, o conhecimento não tem poder de salvar ninguém. O que irá salvar você é uma vida de santidade, de devoção, de renúncia, de arrependimento e de busca àquele que nos criou, sendo lavado e remido pelo sangue de Yeshua, sendo renascido da rua do Espírito Santo. Não há outro meio de você obter a salvação, de você obter a libertação desse estado atual, de você realmente focar na solução dos problemas que você está expondo. Então é muito importante que a gente vibre alto, que a gente tenha fé, essa fidelidade, essa busca sincera e verdadeira para com o nosso Pai Celestial. É essa a solução para todos os problemas. Se você descobre que esse mundo é um caos, que esse mundo é caído, que esse mundo é regido pela mentira, que quem comanda esse sistema mundial é o próprio Satanás, é o inimigo do Criador, então busque a solução, porque aí sim você será a contramão de tudo isso. Se você não focar na solução, se você não buscar essa santidade, essa renúncia do pecado e a libertação desse estado por intermédio de Yeshua, não
não adiantará de nada o conhecimento que você está adquirindo. Você só contribuirá para que o caos seja ainda mais instalado. Então tome muito cuidado, não fique seguindo páginas que só provocam um verdadeiro sensacionalismo e alarmismo nas pessoas. Estão sendo agentes de Satanás sem nem perceberem. Mesmo expondo muitas verdades, estão trabalhando para o inimigo. Eu acredito que a maioria não tem más intenções não, começam até por uma boa causa, porém vão se deixando levar com o tempo porque não focam no mais importante. Em vez de lerem mais a Bíblia, em vez de desenvolverem ainda mais uma intimidade com o Pai e dedicar um tempinho a ler essas notícias, a absorver essas notícias, fazem o oposto. Quase não oram, quase não desenvolvem intimidade com o Criador, mal leem a Bíblia, alguns nem na Bíblia acreditam e só ficam ali o tempo todo se alimentando do caos de energia negativa, sendo um verdadeiro receptáculo para demônios, porque o que os demônios mais querem é pessoas que vibram na baixa frequência, não pessoas que vibram em altas frequências, nas frequências do nosso Pai Celestial. Então fica aqui esse alerta, para você nunca deixar de vibrar em altas frequências. Você pode até ver notícias relacionadas ao fim dos dias, é importante que a gente se atente aos sinais, sim, é importante que estejamos alertas e sóbrios o tempo todo, mas para ser sóbrios precisamos, além de entender o que estamos vivendo, principalmente desenvolver uma intimidade com o nosso Pai Celestial, viver e seguir os mandamentos de Yeshua, pois aí sim, realmente, nós estaremos contribuindo para o fim de todo esse sistema mundial maligno regido pelas trevas, sendo luz o tempo todo, sendo a contramão deste mundo caído. É isso, eu espero que essa mensagem toque no seu coração, que você sempre esteja muito atento em relação a isso e nunca deixe de manter a humildade, porque tem muitas pessoas desse meio que estão se deixando levar pela soberba, estão se achando dignas do reino só por não terem se submetido a uma substância aí, sendo que não é isso nem de longe o mais importante. Quer ter realmente o DNA intacto? Viva em santidade, renuncie o pecado, busque se alimentar de forma saudável, busque ao máximo ter um estilo de vida que agrade ao Pai, protegendo o seu templo, guardando o seu templo, que é a morada do Espírito Santo. Porque tem outros meios aí também que, como tentativa de profaná-lo. Não é só aquela substância, não. É isso, shalom a todos.